Olá, paz do Senhor Jesus, graça e paz, meus irmãos. Pastor Wender Pereira. Hoje nós daremos início a uma série de estudos com o tema Mistérios do Apocalipse. Para isso, é importante você ter em mãos a Bíblia Sagrada, uma caneta, papel e toda a concentração possível. Nós vamos abordar temas históricos, científicos e teológicos sobre o Apocalipse. Creio que nesse período de pandemia é fundamental sabermos a cronologia sobre a volta de Jesus, deixando claro que o meu objetivo aqui não é ser dono da verdade, não é defender pontos escatológicos como pré, pós, tribulacionistas, etc., mas simplesmente a defesa de que nós, a igreja, aguardamos a volta do Mestre. Então eu quero abrir com vocês essa série de estudos com uma pergunta: qual o significado do termo Apocalipse? Você já sabe essa resposta? A palavra Apocalipse, ela deriva do vocábulo grego apokalupsis, que significa revelação, remover o véu, descobrir, trazer luz ao que estava oculto. Por isso, a primeira frase no livro de no livro de Apocalipse, escrito por João, que você encontra no conteúdo do livro é: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o Apocalipse traz para nós a revelação do Senhor Jesus sobre as coisas que irão acontecer antes, durante e depois da sua vinda. Então é importante para nós abordarmos esse tema. A segunda pergunta que eu queria que você refletisse é: quem escreveu o Apocalipse? Com certeza, o autor divino é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o redator humano, o escritor, aquele que teve a pena nas mãos, provavelmente fora o apóstolo João, a quem o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, parte B, e o versículo 2 diz assim: as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Além dessas referências, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e Apocalipse capítulo 22, versículo 8, você vai encontrar mais referências. E há algumas alusões também ao Antigo Testamento. A literatura judaica extra-bíblica impregna no Apocalipse, sugere que a pessoa que escreveu o Apocalipse, primeiro, ela tinha uma autoridade profética. Segundo, ela era um judeu. E terceiro, fica muito claro aos estúdios bíblicos que o paralelo muito próximo entre o Evangelho de João e a carta do Apocalipse. Assim, é amplamente aceito que o escritor humano, o redator, é o apóstolo João. Maravilha? Uma pergunta seguida dessa é: em qual local foi escrito o Apocalipse? O nome João significa favor de Deus ou agraciado de Deus. João escreveu a carta do Apocalipse na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha grega a 97 quilômetros a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, e a 55 quilômetros da costa da Turquia, na Ásia Menor. O nome Patmos, meus irmãos, significa mortal. Por quê? Porque a ilha ela era usada pelo Império Romano como um exílio, uma espécie de prisão. E lá havia assassinos, feiticeiros, bruxos, homens da pior espécie naquela ilha. E João foi enviado para lá, segundo a tradição de Irineu, Eusébio, Jerônimo e outros, que isso se deu entre 91 e 95 depois de Cristo. Provavelmente ali Dominiciano foi o responsável por isso.
E João foi liberado, ou liberto, digamos assim, 18 meses depois, pelo imperador Nerva, no ano de 96 a 98 depois de Cristo, retornando para Éfeso para dar continuidade à sua liderança. O próprio João, no capítulo 1, versículo 9, diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Queridos, olha que importante, um parênteses aqui agora. João estava nesse lugar pela palavra de Deus. E João teve revelações extraordinárias em um ambiente onde, mais para frente, vamos trazer detalhes históricos muito desafiador. O que o Adão não viu no Éden, João viu em Patmos. Nem sempre o lugar que nós estamos é confortável, é cômodo e é acessível. Mas isso não deve ser um empecilho para que eu e você não tenham as revelações de Deus, não tenha amor pela palavra. Veja que nem sempre estar no pior lugar é tão ruim assim. Prova disso é o próprio Abraão. Quando Abraão ele separa-se de Ló, ele fala para Ló escolher uma terra. E a Bíblia diz que Ló ele escolheu a campina, que era boa, que era frutífera. E a Bíblia faz questão de dizer que era em Sodoma e era bela como Éden. Mas foi lá que o sobrinho de Abraão perdeu muita coisa. Em contrapartida, Abraão ficou em um lugar com rochas, um lugar difícil de criar, um lugar difícil de plantar, mas a Bíblia diz que Abraão prosperou. Por isso Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Não importa o lugar que você está, geográfico, se é na metrópole, se é na periferia, se é no palácio, se é no barraco, se é no meio da classe média alta ou na quebrada. Aonde você estiver, você pode sim ter a revelação da palavra e ser diferenciado para a glória de Deus. Amém? Voltando, a quinta pergunta que eu tenho é: a quem se destina a mensagem do Apocalipse? Provavelmente, na época em que ela foi escrita, ela foi direcionada às igrejas da Ásia. Igrejas essas que provavelmente foram plantadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Mas, devido à linguagem simbólica, o conteúdo apocalíptico e escatológico e a autoridade profética da mensagem do livro, isso pode ser entendido que não foi apenas para aquelas 7 igrejas, mas para todas as igrejas e os seus problemas em comum com as igrejas do Apocalipse que hoje enfrentam, e para todos os cristãos que creem na obra vicária de Jesus na cruz, bem como aguardam a vinda do Messias, aguardam o novo céu e nova terra, tendo em vista que a maioria dos intérpretes bíblicos defendem. Ora, nós temos igrejas hoje que estão frias, temos igrejas que há Jezabel, temos igrejas que toleram nicolaítas, temos igrejas que esqueceram o primeiro amor, e temos igrejas que é como Filadélfia. Temos igrejas que, mesmo tendo pouca força, não negaste o nome e guardaram a palavra de Deus. Então nós temos que trazer para nós e dar continuidade e entendermos que essa carta ao Apocalipse é para todos nós, para todas as igrejas que têm enfrentado problemas em todas as áreas. Essa carta ao Apocalipse também ela é escrita a israelitas, gentios, a toda a humanidade. Prova disso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Embora a maioria dos judeus não tenha aceitado a Jesus Cristo como o Messias, em função disso, Deus ele está tratando Israel através ou pelo intermédio da igreja. A igreja ela não substitui Israel no plano de Deus. Deus tem um plano específico para tratar com Israel e para tratar com a igreja. E no tempo determinado, juntar e formar um só rebanho, cuidada por um só pastor, Jesus Cristo de Nazaré. E é essa a nossa expectativa. Qual a mensagem central do Apocalipse? É
Jesus voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Eu e você, nós, os salvos, pré, pós, mid, tribulacionista, não importa, concordamos que breve o noivo vem. Esperamos com ânsia e com vontade de estar com o noivo. Podemos afirmar porque no mínimo 7 vezes em Apocalipse é repetida a declaração de Cristo. Por exemplo, capítulo 2, versículo 5 diz: brevemente a ti virei. Capítulo 2, versículo 16: em breve virei a ti. Capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora. Capítulo 16, versículo 15: eis que venho como um ladrão. Capítulo 22, versículo 7: eis que presto venho. Capítulo 22, versículo 12: eis que cedo venho. Capítulo 22, versículo 20: certamente cedo venho. E a mensagem subjacente, que está concordante com Amós capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esta é a mensagem central do Apocalipse. Brevemente virei. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos, quais assuntos são tratados no livro de Apocalipse? Bom, Apocalipse enfatiza que Jesus é o Yeshua HaMashiach. Perdoe minha pronúncia, ainda não tenho hebraico nem grego. Terei. O Salvador ungido por Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que há de voltar para arrebatar os seus escolhidos e julgar os pecadores, estabelecer o seu reino de paz, amor, justiça, verdade e alegria na terra, o qual dará lugar a Jerusalém celestial. Queridos, há uma profecia no livro de Isaías que diz que o leão comerá palha, até os loucos encontrarão caminho. Nesse livro bíblico também é revelado como se dá a volta do Senhor. Quais serão os sinais do mundo? Quais serão os sinais no céu, na terra, sobre essa volta? Qual será o propósito do retorno do nosso Senhor Jesus aqui para nos buscar? Cristo é aludido e o cumprimento das suas promessas do Novo Testamento é muito clara. Promessas e profecias que foram faladas no Antigo Testamento e que se cumprirão na consumação dos últimos dias. Entre os assuntos destacados em Apocalipse estão, primeiro, as instruções às 7 igrejas. Segundo, a ira de Deus e o juízo divino sobre o mundo pecador, com a queda dos grandes impérios mundiais e a aniquilação do sistema satânico. Terceiro, antes da segunda vinda de Cristo, na segunda parte, a menção dos 1000 anos do reinado do Senhor, o juízo final, apresenta um panorama do reino eterno de Deus, novos céus, nova terra. Sendo assim, o livro de Apocalipse fala muito sobre a volta do Senhor Jesus, o cumprimento das profecias bíblicas, a felicidade dos salvos e a restauração completa de Israel. As revelações em Apocalipse estão relacionadas em vários textos da Bíblia Sagrada. Cita sobre o milênio, sobre o reino ungido, sobre o Messias. Você sabia que terão pessoas que mesmo num período de grande angústia vão virar-se contra Deus? Você sabia que no milênio pessoas vão nascer e algumas poderão perder a salvação? O homem ele é tentado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. No milênio, o diabo estará preso. E aqueles que nascerem nesse período, eles terão a tentação da carne. E é importante entender que alguns vão ceder. Então, é muito desafiador porque Jesus ele proporcionou todo o mecanismo da salvação para que você seja salvo. E é importante que eu e você tenha fé no fiel e verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá montado num cavalo branco e ele vai nos dar a vitória para nos socorrer e nos salvar. Nós vamos ainda falar, por exemplo, sobre
o Armagedon. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a nação da Rússia, Coreia do Norte, China. Eles estão na Bíblia? A Bíblia cita sobre eles? Nós vamos abordar tudo isso. O primeiro objetivo de Apocalipse é exaltar o nome do Senhor e garantir que Ele é de fato a nossa salvação. As promessas divinas cumpridas e a revelada volta de Cristo e a aniquilação dos ímpios. Ao ler o livro de Apocalipse, é importante também ter em mente o contexto que os cristãos daquela época estavam vivendo. Eles viviam uma intensa perseguição. A igreja do primeiro século, ela enfrentava problemas internos, ou seja, tendo que lutar contra o pecado, e doutrinas e práticas heréticas e uma apatia espiritual que crescia por parte de alguns irmãos. O leitor do Apocalipse, ele tem que ter coragem, e eu exorto você a ter essa coragem de meditar e não se apostatar da sua fé em momento algum e ficar crente de que a leitura de Apocalipse ela vai produzir uma renovação espiritual e a certeza de que Deus tem a história e tudo sob o seu controle, sob a tua soberania. É entender que o Senhor e a sua palavra, o seu testemunho, não vai passar vazio, não vai passar batido, vai se cumprir. E nós temos que ter fé que nós vamos sim reinar com Cristo, porque nós somos os seus co-herdeiros. Amém? Por que o Apocalipse, o último tópico, ele é chamado como o livro da consumação? Enquanto Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que revela os começos, o Apocalipse é o último livro da Bíblia e aborda a consumação da presente era. O início de outra era que culmina na eternidade de todos os salvos em Cristo Jesus. Em Apocalipse é abordado a consumação do plano da salvação, das profecias bíblicas e deste mundo como conhecemos, desse sistema político, econômico, religioso que nós temos enfrentado diante do advento, da vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Por isso, é importante você acompanhar todas as nossas meditações, ok? O livro do Apocalipse também ele é chamado como o livro dos juízos. Por quê? É mencionado o juízo do anticristo, do falso profeta, de Israel, dos que blasfemam contra Deus, o da natureza, o tribunal de Cristo, o trono branco, o juízo final e, além disso, em Apocalipse, na versão Almeida, revista e corrigida, a palavra juízo aparece 4 vezes e a palavra juízos 3 vezes. Queridos, devemos estudar o livro de Apocalipse e saber quanto ao futuro que Deus nos preparou e respostas que talvez nós temos por muitos anos comido na mão de homens da religião, do farisaísmo e que é fundamental entender que é o único livro profético do Novo Testamento e que nenhum estudo pode suplantar o estudo bíblico de Apocalipse. Então eu convido você a buscar os ensinamentos de Jesus. Olha, teremos aí uma longa jornada de encontro, vídeos rápidos. Eu quero agradecer você pela sua paciência. Peço que você compartilhe esse vídeo. Quero mandar um grande beijo e agradecer a minha esposa, a Edna, que está me ajudando aqui. E também a minha família em São Roque, em especial meu tio Joaquim, que está fazendo um tratamento aí. Fique bem, tio Quino, se cuide. E ele está assistindo todos os vídeos lá com a minha família. Deus em Cristo vos abençoe, ósculos fraternais. Estude o Apocalipse junto e estaremos firmados para a glória de Deus. Até mais!